controle. Bom, então seja bem-vindo à nossa 11ª aula. Surgiu bastante repercussão a nossa última aula, a nossa 10ª aula, onde eu citei um evento que aconteceu, que foi falado, que apareceu na televisão, em rede nacional, no programa Mais Você, da Ana Maria Braga. Logo em seguida, o meu e-mail lotou de perguntas, de ideias. E uma dos e-mails que eu acabei recebendo, que eu achei muito interessante, foi o do Paulo Rogério, da HB Vidros. Bom, o Paulo Rogério ele faz duas observações. Ele disse o seguinte: Gabriel, é o seguinte, a aplicação de película com recuo da borda de 5 mm, mais o perfil de recebimento, onde o vidro fecha, não irá soltar a película, já que normalmente o vidro encosta na borda do perfil quando está se fechando o box. Como solucionar isso? Então é o seguinte, o que o Paulo Rogério está nos falando é assim. Então eu falei que se coloca a película mais ou menos aqui a 5 mm da borda. Mas o perfil de box ele varia um pouco, mas ele tem aproximadamente 20 mm. Ele tem 20 mm de espessura, ok? 20 mm. Depois ele tem a largura, a espessura do perfilzinho, a paredinha, que deve dar uns 2 mm. Depois ele tem a borrachinha, que vai mais uns 7 mm. Então, 7 mm ele já estaria aí sem o vidro. Como ele tem 20, o que a gente pode fazer? Você pode recuar então um pouquinho aqui, vamos supor 7, 13 mm. Então, ao invés de recuar 5 mm, você pode recuar 13, você pode recuar 15. Porque esses 15 mm que ficar de borda aqui não vai ser necessário para causar um grande corte na pessoa, ok? Então não tem problema se recuar um pouquinho, até uns 15 mm, 20 mm, não tem tanto problema. A não ser que ele fosse na rodana, aí já teria problema. Como essa parte onde ele vai bater não faz nenhuma função estrutural, não tem problema. A outra pergunta dele é o seguinte, ele fala: Gabriel, é de praxe que o vidro impresso seja aplicado com essa parte áspera para fora. Por quê? Porque essa parte lisa é a parte que menos suja. Então, o ideal é que ela fique para dentro do box, porque aqui é onde vai cair gordura corporal, shampoo, química, é aqui nessa parte lisa. Mas é o seguinte, neste caso, alguma parte vai ter que ser um pouco sacrificada. Ou você continua colocando a parte lisa para dentro do box e coloca a película aqui, só que o que vai acontecer? Todo esse resíduo corporal, essa química, vai atingir a película. Então é assim, ela vai se danificar por causa dos resíduos, da química, e também porque você vai ter que ter um esforço maior para limpar essa parte aqui. Então ela vai se danificar muito rápido. Então o que eu aconselho? Se fosse no meu caso, se fosse no meu erro, o que eu faria? Eu inverteria o vidro, colocaria a parte impressa para dentro e continuaria com a película para o lado de fora. Porque daí, o único trabalho que eu vou ter é de dar uma geralzinha a mais nessa limpeza aqui dessa parte áspera. Só isso. Então, manteria a película com mais tempo de vida, e daria uma caprichada a mais na limpeza do box, na parte interna. Eu vou ser sincero, eu já vi vários caras errarem o lado, porque impresso tem esse negócio, Como eu falei, a parte lisa normalmente é para dentro, porque, como eu falei, essa parte impressa ela tem uma textura e ela pode acumular mais sujeira. Mas várias vezes já vi os caras errarem lá no lado do box e colocarem assim mesmo. Acaba que o cliente só tem que dar uma caprichada a mais, uns 2 minutos a mais. Ele vai perder uns 2 minutos a mais limpando o box. É muito melhor que conserva a película. Uma outra pergunta do Evandro foi o seguinte: Gabriel, onde eu compro essa película? Então, essa película de segurança, ela pode ser comprada em qualquer lugar. Esse pessoal mesmo que aplica a película de carro, nem todos, mas a maioria aplica essa película também, porque assim, existe o mercado automotivo e o mercado de arquitetura, o arquitetônico e o decorativo. Normalmente eles fazem isso aí. Aqui, por exemplo, na minha cidade mesmo, a maioria dos caras que fazem de carro também fazem residencial. Mas é muito tranquilo. Agora, o que você pode fazer também, que eu aconselharia você fazer, se caso a ideia é você trabalhar bastante com esse mercado, é você mesmo aprender a colocar. Você pega uma representação, você entra num site, depois eu posso até te mandar por e-mail alguns fornecedores de película muito bons e que
eles, como eu posso dizer, eles treinam pessoas desde que você compre o filme com eles. Então você pode estar adquirindo, né, de repente, essa franquia com os caras, e você pode comprar filme direto com eles e você mesmo faz a aplicação. É até bom. Eu já trabalhei com aplicadores terceirizados, sempre dá um probleminha, né? Porque nem você tem que combinar com o cara tem que ir na sua empresa, fazer a instalação, às vezes o cara tem que ir na obra, às vezes dá uma manutençãozinha, o cara tem que se voltar até a obra. Então assim, você fazendo, você não tem atravessador, você compra a película direto da fábrica. Película é um material muito leve, de repente, se não tem um representante na sua cidade, você pode pedir, eles mandam pela transportadora, é muito fácil a aplicação. A ferramenta também, pouquíssimas ferramentas que você tem que utilizar, então é um trabalho que você pode estar agregando na sua mão de obra, na sua própria vidraçaria. Agora, se você não quiser se envolver com isso, Gabriel, o cara está cheio de serviço, quer terceirizar. Aí você pode procurar um cara que trabalhe com o seu filme automotivo mesmo, que ele vai fazer o serviço para você, ou ele vai te indicar alguém. Mas isso é muito tranquilo. Me perguntaram também sobre a espessura da película. Olha, a espessura da película, eu não sei dizer muito bem. O que você tem que se atentar é o seguinte: você tem que se atentar que aquela película que você está comprando, ela é atestada como película de segurança. Você viu que você tem que dar até um certificado dessa película. Então, muitas vezes, o cara pode aplicar uma película para você ali e falar, não, essa película aqui é de segurança, mas não é de segurança. Então, assim, cabe a nós comprarmos a película de segurança. O que eu sei é que ela é um pouco mais grossa, mas assim, é pouquinha diferença. Você pegando na mão assim, você pode sentir, mas se ela tiver aplicado, dificilmente você vai conseguir perceber. Então, é mais você tem que comprar mesmo algo certificado. Se você for comprar direto, né, do fornecedor, do fabricante, você já pede aquele certificado que é uma película de segurança. Se você for comprar um terceirizado, você tem que pedir uma documentação para ele. Ok? Então ficou assim, bem tranquilo? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Recua um pouquinho a película. Tá? Recua 15 milímetros, 20 milímetros. Não tem problema, porque se cair, vai cair só essa tirinha aqui e não vai fazer tanto estrago, não vai prejudicar a pessoa. E no caso do vidro impresso, a norma não fala isso, ela não comenta vidro impresso, então eu faria assim, inverteria aqui, né, o lado, essa prática que nós temos do lado aqui, ácido para dentro, o quebra-brisa para fora. Gabriel, mas o box já está instalado, aí não tem jeito. Aí você tem que colocar a película lá de dentro mesmo, e aí consultar o seu fornecedor se vale a pena, né? Quanto tempo ela vai durar ali, recebendo química, limpeza direto, então, não sei, talvez fosse até interessante inverter mesmo a porta, trocar a porta, alguma coisa assim. Mas aí, isso se o box estiver instalado. Se caso você for instalar o box, e a pessoa quiser com a película, é muito interessante. E você viu, acabou se abrindo um novo mercado pra gente. Era algo que já está na norma desde 2009, né? Que essa renovada é 2009, já está na norma desde 2009, nós não estávamos utilizando. Então, acabou sendo ruim para um lado essa matéria, mas acabou sendo bom para outro, porque eu sei que vários de vocês já estão pensando aí em agregar mais esse serviço, né? Esse benefício para o seu cliente. Ok? Beleza. Vamos então começar a sala de hoje? Então é o seguinte, nós já falamos sobre substrato, já falamos sobre o que é o vidro temperado e os seus sistemas mais comuns, ok? Mas agora eu quero falar de um outro item que faz parte do sistema, que é um item fundamental, que são as folgas. Então, como eu já te falei, um sistema é nada mais, nada menos que um aglomerado de peças trabalhando em prol do acontecimento maior, que é o quê, né? Se é uma basculante, então, essa basculante tem que abrir, tem que fechar, tem que funcionar certinho. A gente já sabe o que é um sistema. Mas, para que esse aglomerado de componentes trabalhem ali perfeitamente, muitas vezes é necessário as folgas. E é sobre as folgas que eu quero te falar agora. As folgas, elas são assim, o terror dos vidraceiros. Porque é nas folgas onde acontece a maior parte dos erros. Então, às vezes, você dá uma folga a mais, dá uma folga a menos, ou não dá uma folga. E eu, na qualidade de projetista, que já ralei muito com isso, sei que saber folgas é fundamental. Mas as pessoas me falam assim, Gabriel, me manda uma tabelinha, falando aí o padrão, a folga padrão. Ok, é isso que eu vou te mostrar hoje. Eu vou te mostrar uma tabela e vou te mostrar aquilo que é mais comum e que dá certo. No entanto, eu quero que você
não decore. Não dá para decorar. Porque hoje é muito simultâneo, é muito rápido as mudanças do mercado. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com vidro temperado, existia um sistema de correr. Era só aquele, e o meu patrão lá trabalhava só com um sistema de trilho, que era linha pesada. Então, nós já tínhamos decorado. Era 25 milímetros de folga para a porta, 70 milímetros de folga para a fixa. Acabou. Hoje, são muitos tipos de vão de correr. E dentro de um mesmo modelo, existem várias folgas. Eu vou te mostrar isso no decorrer dessa aula. Então, o que é o importante? Que você saiba aquela folga. Muitas vezes eu vou falar assim, João, ó, quando tiver vidro a vidro, você dá 2 milímetros de folga ou no máximo 3 milímetros de folga. Mas pode ser que você pegue uma situação inusitada e aqueles 3 milímetros não sejam suficientes. Por exemplo, um fato muito comum, às vezes você tem um vidro para colocar na parede. Aí eu vou falar para você assim, ó, olha, dá 6 milímetros de folga, que é o que está na norma, dá 6 milímetros de folga, certo? Certo. Só que às vezes aquele vão está um pouquinho fora de prumo. De repente, você dando 6 milímetros de folga, você vai dar 6 milímetros aonde? Em cima e embaixo vai deixar ele fora de prumo, vai deixar ele fora de esquadro? Às vezes você pode, dependendo da folga, dar uma folga maior um pouquinho na parte de cima, continua com os 6 embaixo e você faz um vidro no esquadro. Que isso vai ser benéfico para você, porque a própria beneficiadora não vai te cobrar lá os 15% que normalmente cobra para fazer vidro modelado. Então, entender como funcionam as folgas é importante, não só decorar, ok? Vamos lá então? Peguei esse sistema aqui de modelo porque é um sistema grande que tem vários outros sistemas de vidro temperado. Por exemplo, embaixo nós temos uma porta de correr, acima nós temos basculantes, no centro nós já temos vão fixo. Então, são vários sistemas em um sistema só. Onde estão as setas ali? As setas, como eu te falei, elas estão num perfil U, num vidro fixo. Qual seria essa folga? Vou te mostrar. 5 milímetros e um sinal de interrogação. Por que essa interrogação? Porque é aquilo que eu disse. Será que se eu der 5 milímetros de folga realmente vai dar certo? Então é entender esse fato. Como tem aqui escrito embaixo, se você perceber o sinal de interrogação, ele vai sempre fazer essa pergunta. Bom, a folga eu sei que é de 5 a 6 milímetros, mas vai dar certo para este vão? Quais são as peculiaridades deste vão? Um dos grandes problemas que eu vejo muitas vezes nos cursos que a gente participa, eu já participei de muito curso, como aluno mesmo, é assim, eles pegam aquele vãozinho padronizado, reto, no esquadro, no prumo, tudo bonitinho. E aí te ensinam a trabalhar em cima daquele vãozinho ali. Só que a obra é muito difícil. Você pegar um vãozinho no esquadro, no prumo e reto. Então, você tem que saber o que fazer. Por exemplo, você tem um vidro, um vão que está assim. Um pouquinho torto, tá vendo? Ele está um pouquinho torto. Vou fazer exagerado, só para você perceber na câmera aí. Então, eu tenho que colocar um perfil aqui. Só que o que eu sei também, que é o seguinte. Se eu mandar um vidro modelado, um vidro fora de esquadro, para a beneficiadora, ela pode me cobrar um tanto a mais, que eu não sei quanto que é na sua região, mas na minha região é 35%. Para você fazer um vão modelado. Então, se você fizer um vão aqui, com essas medidas aqui, com uma medida aqui, uma medida diferente aqui, ela vai te cobrar 35%. Por quê? Porque o cara perde tempo fazendo isso. Fazendo esse fora de esquadro. Então, te cobra um tanto a mais. Então, eles já generalizam. Ó, vidro modelado é 35% a mais. Independente se é algo reto ou se é algo curvo, é 35% a mais. O que você faz? O ideal é que você não faça vidro fora de esquadro. Mas aí você tem que saber da folga. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui você tem 1 metro. E aqui você tem 1 metro e 5 milímetros. Se eu sei que a folga é 5 milímetros, eu penso, poxa, então tudo bem. O meu perfil ele tem 25 milímetros lá. Vamos falar aí do perfil jabulão, do cavalão ou de 1 polegada. Então, o mesmo perfil só muda o nome dependendo da região. Então, o perfil de 1 polegada ele tem 25 milímetros. Se eu der 5 milímetros aqui, ele vai ficar com 1 metro. Só que aqui, ele vai ficar quanto? Com 99,5, 995. Poxa, se eu colocar um perfil de 25 milímetros aqui, ok, ele vai estar tampando essa folga. Então, eu posso colocar, não preciso fazer um vidro fora de esquadro,
vou economizar 35% e vai ficar muito mais fácil a minha instalação. Entendeu? Por isso tem aquele sinalzinho de interrogação, porque você tem que saber o que dá para fazer. Então você tem que saber qual material que você vai trabalhar. Ok? Então mas basicamente essa é a folga de um vidro fixo quando ele é fixado na parede ou em algo fixo, com perfil 1, tá? Vamos ver outra situação. Olha a situação. Essa situação, você não tá vendo ali, né? Porque a emenda foi bem feita. Tô brincando. Porque tá longe na foto, não dá para ver uma emenda. Mas esse vidro central são duas peças, não é uma peça só. São duas peças unidas com um filetinho de silicone. Qual é essa folga? 2 milímetros. Então, você jamais pode deixar os vidros encostados. Não pode deixar. Por quê? Porque existe algo que se chama, e eu vou falar a verdade para você, tudo se movimenta. Por mais que a gente não perceba, tudo se movimenta. Por exemplo, a Terra, enquanto a gente está conversando aqui, a Terra está girando. Está sentindo? Terra girando? Não está. Eu também não estou, mas ela está girando. Ela está se movimentando. Eu fiz uma obra da minha casa e eu fiz uma forração de gesso. Então eu tinha uma viga muito feia que ficou em cima da laje lá. Eu queria tampar essa viga, pedi para que o gesseiro fizesse uma caixa de gesso para mim. O pedreiro fez a caixa de gesso, ficou linda e maravilhosa. Um belo dia, não lembro o que eu estava fazendo, foi um fim de semana isso. Eu estava em casa com a minha esposa, eu vi aquele barulho, prá, quebrando. Quebrando mesmo, barulho de trinca. Falei, caramba, tá caindo a casa. E aí, fui até a cozinha, que era onde saiu o barulho. Comecei a olhar, não achei nada. Falei, o que será que tá acontecendo? Aí a minha esposa falou, Gabriel, cara, trincou o gesso. Falei, nossa, vai cair esse negócio, vai cair. Mas aí, passou o tempo, ficou com uma abertura de mais ou menos uns 6 milímetros. O gesso ficou assim, aberto. Anoiteceu, o tempo deu uma esfriada. Quando a gente foi na cozinha novamente ver, a gente não enxergava mais a trinca. Ela já tinha unido de novo. E hoje é muito comum. Então o que acontece? Em dias de sol muito quente, ela abre. E aí quando o tempo esfria, ela fecha novamente. Isso acontece muito em todos os lugares. E com o vidro não é diferente. Tudo se mexe. Então, se você coloca esse vidro muito junto, o que vai acontecer? Quando ele começar a se mexer, ele vai começar a entrar em atrito. E o que eu disse? Que o vidro não pode ficar em atrito com um material mais duro que ele ou da mesma dureza que ele. Então, vidro se atritando com vidro, o que vai acontecer? Quebra. Então, o que eu aconselho? 2 milímetros de folga. E aí você depois calafeta aquele espacinho com silicone. Uma vez nós fizemos um prédio, uma sacada. Chegava no final da sacada, lateral da sacada, deixava-se 1 centímetro de espaço ali, que o cara não queria que encostasse na parede, também não queria que ficasse uma folga grande. Deixamos 1 centímetro. Passou mais ou menos um ano e alguns meses, os vidros começaram a encostar na parede do prédio. A impressão que dava era que a sacada começou a ficar mais curta, começou a se contrair. Aí ele falou, Gabriel, isso é normal do prédio, principalmente quando os andares estavam mais altos. É normal do prédio. No próximo prédio que nós fizemos, ele pediu para deixar com 3 centímetros. Aí não deu mais problema. Então ficou depois aquele espaço ali, acabou ficando com 3 centímetros entre a parede e o vidro. Então ficou aqui, antes era 1 centímetro, depois ele passou a deixar com 3 centímetros. Porque eles estão por causa dessa movimentação. Tudo movimenta. Okay? Isso é importante a gente saber. Mas basicamente, entre o vidro e vidro, nós deixamos de 2 a 3 milímetros e calafetamos com silicone. Gabriel, é 2 ou é 3? Depende do vão. Se for um vão muito grande, que movimenta muito, por exemplo, esse vão é grande. Mesmo assim, a gente deixou 2 milímetros. Mas se tivesse deixado 3, não teria problema. Seria até melhor. Porque é um vão que tem tubo, por mais que a gente ache que seja rígido, ele também movimenta, ele flamba. Então, esse vidro lá em cima pode começar a querer encostar, né, fazer isso aqui, encostar e tal. Se tivesse deixado 3 também, não teria problema. Mas como nós calafetamos de silicone, então ele ia forçar no silicone ali e expandir a energia para outro lugar. Ele não ia amassar o silicone ali. Então ele ia acabar expandindo a energia para as laterais, que tem bastante folga. Tá? Agora,
essa é a folga entre ferragens e ferragens. Por exemplo, vidro a vidro. Se você reparar nesse desenho, você vai perceber que entre as basculantes e o vidro fixo não existe uma vedação, não existe um perfil de vedação ali. Então, neste caso, também colocamos 3 milímetros e o sinalzinho de interrogação. Por quê? Porque depende muito do sistema. Gabriel, você está complicando a minha vida. Não, pensa o seguinte. Se não tiver nada ali entre os vidros, 3 milímetros é ótimo para poder fazer a movimentação. 3 milímetros. Mas vamos supor que no caso do seu cliente, ele queira que você faça uma vedação. E na maioria dos casos é necessário se fazer uma vedação. Uma vedação com perfilzinho cadeirinha, perfilzinho H, beleza. Então o que você tem que saber? Qual é a espessura desse perfil H? A folga é 3 milímetros. Então vamos supor, se esse perfil H tiver uma espessura de parede ali de 4 milímetros, você subtrai então 4 milímetros, mais 1 milímetro, 2 do silicone e mais os 3 milímetros. Agora, mas não tem 4, tem 7, então você vai subtrair 7, mais 2 milímetros de silicone que você vai usar para colar, mais a felpa, não sei se você vai colocar, e aí os 3 milímetros. Então, sempre por isso eu estou falando, não adianta decorar. Então você fala, não, folga entre vidro a vidro é 3 milímetros, aí você precisa colocar uma cadeirinha, já não entra. Na ficar tranquilo, a gente vai falar mais sobre isso. Olha só, vidro a vidro, lá em cima, sem ferragem. Você viu que a primeira situação que eu te mostrei era com ferragens. Existiam 2 ferragens articulando ali. Nessa situação já não tem. Ou tem uma ferraginha lá no canto. Quanto que é a folga? 3 milímetros. Ok? 3 milímetros para movimentação. Salvo se tiver uma cadeirinha. Cadeirinha, você tem que subtrair tudo que vai ser utilizado na cadeirinha e colocar a folga de 3 milímetros. E aqui nós vamos falar da cadeirinha. Olha só, já vou te mostrar. Talvez você não saiba o que é cadeirinha, talvez você seja novo no mercado, não saiba o que é uma cadeirinha. Então, cadeirinha é esse perfil que você está vendo aí. Pode ver que se você virar ele é justamente ter o desenho de uma cadeira. Por isso que a gente chama de cadeirinha. Alguns chamam de perfil H, que também parece um H minúsculo, né? E tem vários nomes. Na verdade, todo perfil tem um código. E não é esse que a gente está falando, é que a gente, na gíria do vidro, a gente começa a inventar nome para os perfis. Para as ferragens também. Olha só que interessante, aquilo que eu te falei. Aqui está falando 7 milímetros. Por exemplo, na maioria das cadeirinhas que se usam para basculante, se você der 7 milímetros, tá bem. Beleza. Vou te mostrar uma foto mais para frente e eu quis colocar um perfil que fosse visível. Então eu falei, cara, vou colocar um perfil cadeirinha, mas vai ficar marcando a basculante. Eu não quero que marque. Eu fiquei olhando e falei, não, eu não quero que marque. Eu quero que pareça uma fachada só. Quem olhe, não quero que fique marcando a basculante. Que a basculante se destaque na fachada. O que eu fiz? Eu usei uma cadeirinha de PVC, que fica quase invisível. Por quê? Porque ela é quase transparente. Então não marcava tanto a basculante. E aí, só que essa cadeirinha de PVC, ela tem 2 milímetros. Essa cadeirinha, por exemplo, que eu estou te mostrando aqui, ela costuma ter 4 milímetros a 3 milímetros. Entendeu? Então assim, teve que modificar a folga. Eu tive que adaptar minha folga para aquela cadeirinha que eu estava trabalhando. Então por isso tem esse sinalzinho de interrogação. Qual é o material que você vai trabalhar? Então, antes de dar folga, você tem que saber qual é o sistema que você está trabalhando, quais são as ferragens que você vai utilizar e qual é o acabamento e os perfis que você vai utilizar. Senão você não consegue dar folga. Pode ficar tranquilo também que eu vou te mostrar isso na hora da gente fazer projeto. Tá? Tem uma aula específica de projeto e eu vou te mostrar justamente isso. Agora aqui é uma outra situação. Perceba que aqui é vidro, alvenaria, conectado. Estou falando do vidro fixo de cima. Então, esse sistema ele é uma bandeira fixa em cima e uma bandeira móvel embaixo que tranca nele. Então, tranca aqui. O vidro de cima, normalmente, se pede 3 milímetros. E aí você tem que considerar várias coisas. Primeiro, qual é a ferragem que você vai utilizar? Às vezes, a própria parede da ferragem tem mais que 3 milímetros. E aí, dependendo do tipo de folga, do tipo de recorte que é, não dá certo. Outro motivo, alvenaria. Vai ter perfil? Se tiver perfil, você pode dar uma ajudinha na folga. Você pode aumentar um pouquinho essa folga. Gabriel, não tem perfil, então tem que ser 3 milímetros. E aí, se a parede é fora do esquadro, você tem que colocar o vidro fora do esquadro, porque daí precisa acompanhar a parede. Tudo depende do que você tem na obra. Tá? Guarda essas informações que eu estou te falando,
que na hora do projeto você vai conseguir entender melhor. Por exemplo, para você colocar esse vidro. Como que eu coloquei esse vidro? Primeiramente, como que eu vou dar folga? Não sei. Lembra que eu te mostrei? Esse, por exemplo, é um sistema fixo. Eu te mostrei que existem vários modelos de sistema fixo. Você pode colocar no pulo, que é você já coloca os perfis, depois encaixa ele no pulo, ou engavetado, como alguns dizem, ou você pode colocar com base baguete. Como que eu coloquei? Coloquei com perfil U fixo, ou seja, ele teve que entrar no pulo. Então tinha a regrinha assim, Gabriel, quando o perfil for cavalão, ou de 1 polegada, que tem 2,5 cm, você dá 30 milímetros de folga. Quando o perfil tem 5/8, que tem aí entre 15 e 16 milímetros, você dá 20 milímetros de folga, ok? Ok. Só que hoje nós temos diversos perfis. E muitas vezes você não pode só se prender esses dois perfis, o 5/8 e o cavalão, 1 polegada. Você não pode se prender só esses dois. Então, dependendo do tipo de perfil que você vai utilizar, você faz essa conta aí. Então a conta é muito fácil. É só você pegar ou o perfil de baixo ou o perfil de cima, normalmente o menor. Eu tinha muito costume de, quando o vão pega muita incidência de vento, colocar um perfil tubular em cima, que é onde ele faz a maior força, e colocar um perfilzinho embaixo. Então, eu entro com ele toda a parte de cima e pulo ele só o de baixo, que é menor. Ok? Você vai pular, logicamente, o menor. É simples. Qual que você vai querer pular? O maior ou o menor? O menor. Então, você faz isso pelo menor. Então, o que você faz? Você pega a altura daquele perfil, ou seja, então aquele perfil tem 20 milímetros. Você dá mais 5 de folga, ele passa. Porém, é importante você considerar também que se os parafusos, vamos supor, você fixou com o parafuso lá em cima. Se esse parafuso estiver muito saliente, você vai jogar o vidro lá em cima, ele vai bater no parafuso e não vai passar. Então tudo isso tem que ser considerado. Você tem que fixar mais o parafuso, ou então você descontar, um parafuso de cabeça de sextabado. Não entra no buraco, tem que dar folga. Você tem que dar folga do parafuso. Ok? Quanto esse parafuso consome? Eu daria 25 milímetros, mas esse parafuso consome 3. Então dá mais 4 milímetros que passa. Então não seria mais 5, seria mais 9 agora. Agora já estamos falando da folga da basculante. Basculante é a parte móvel. E por ser parte móvel, normalmente ela costuma ter mais folga. Vamos ver qual que é a folga? Olha só, não tem. Por que não tem? Porque, como eu já te disse, a folga é 3 milímetros. Não é isso? Só que eu dependo do elemento que eu vou colocar ali para mim saber qual que é a folga. Por exemplo, eu utilizava um perfilzinho, uma cantoneirinha que tinha 1 milímetro de espessura. Super fina. Então, se eu tenho aí 3 milímetros de folga, eu normalmente colocava esse perfilzinho com silicone, consumia mais uns 2 milímetros de silicone, mais 1 milímetro da perfilzinho, são 3. Com 3 dá 6. Ótimo. Passa tranquilamente. Se não tivesse nada, poderia dar 3 milímetros. Mas e se a cantoneira que eu estou usando é aquela grossa, que tem 3 milímetros de espessura? Aí já não é mais 6. Entendeu? Então, você tem que saber qual é o material que você vai colocar ali. Vamos supor, nesse caso é uma cantoneira, como você está vendo no desenho aí. Então, qual é o material que você vai colocar ali? Aí, baseado no material que você vai colocar ali, você dá a folga. Por exemplo, eu falei para você, João, a folga é 3 milímetros. Aí você vai e percebe que, se você não colocar uma cantoneira, vai começar a vazar. Vai começar a entrar água dentro do sistema do carro. Só deu 3 milímetros de folga. Aí você vai e coloca uma cantoneira, por exemplo, que tem 2 milímetros. E você vai precisar de mais 1 milímetro de silicone no mínimo para instalar, sua folga foi embora, já deu 3. O vidro vai ficar raspando. E aí, depois, se ele der uma desreguladinha, ele já começa a não fechar mais. Ok? Então, esses 3 milímetros que se dá de folga, por quê? Nesse caso, ele der uma desreguladinha, ele já continua trabalhando. E também pelo fato da movimentação mesmo do sistema. Esse é o que eu te falei no caso do vão de correr. Quando eu comecei, existiram, na verdade, a minha empresa trabalhava só com sistemas, já existiam vários. Mas hoje existem muitos sistemas. Nesse caso, nesse sistema tradicional de correr, é muito simples dar folga. Então, pega-se ali por baixo do perfil, onde está a setinha ali, e dá 20 milímetros. Por que por baixo? Eu vou te mostrar já. E no vidro fixo, você pega também por baixo do trilho, olha só a diferença, e dá 5 milímetros. Vou te mostrar. Olha só, isso foi o que eu te falei. No mesmo sistema, esses vidros, esses perfis, eles fazem a mesma função. Só que
Um é menor porque é para vidro de 6 milímetros. Um é um pouco maior porque é para vidro de 8. Um é um pouco maior porque é para vidro de 10. Um já é um pouco mais robusto porque já é, para não se usar tubo, já é tubular. Então tem vários modelos. Por exemplo, se você pegar esse aqui de 6 milímetros, que é um pequenininho, você pega nessa setinha aqui, subtrai os 20 milímetros, acabou, você já tem a sua folga. Mesma coisa nesse aqui de 55. Você somou ali, né, passou ali a medida, quanto tem? Então ele tem ali essa espessura, tem 2 milímetros, beleza. Pega o vão, tira os 2 milímetros, mais os 20, vai dar os 22 que a gente costuma dar. Mas se você pegar esse último aqui, por exemplo, olha a altura da caixa dele. Que, como eu te falei, ele é um trilho tubular. Ele já faz o trabalho do tubo. Então, dependendo do comprimento do vão, ele substitui o tubo. Porque você sabe que é o seguinte, se você colocar um trilho de alumínio, que é um material maleável, numa extensão muito grande, ele vai fazer o quê? Ele vai balançar. Ele não tem sustentação mecânica, não tem rigidez. Esse trabalho aí de travamento, da tubulação desse trilho, ele consegue vencer um vão maior que o tradicional. O tradicional você utiliza aí até 1,80 m, no máximo 2 metros, sem muita bandeira, ele já dá uma balançadinha. Se você colocar com 2,20 ele já começa a balançar muito. Então o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma robustez a mais nesse trilho, para que ele possa vencer larguras maiores, sem a utilização de um tubo complementar para ajudar na estruturação. Só que aí muda a folga. Entendeu? Aí é o mesmo sisteminha. Você pega por baixo aí do trilho, subtrai 20, que vai dar certinho a folga. Então, é o que eu costumo falar. Hoje não tem mais como padronizar. Hoje o cara tem que saber o que ele está fazendo. Tem que saber. Por exemplo, muitos me perguntaram assim, Gabriel, existe um sistema de cálculo que dá folga? Existe. Existe um sistema no mercado tão bom que ele já te dá tudo, na verdade. Ele te dá o orçamento, ele te dá o preço, ele te dá as folgas, ele assim te deixa trabalhar tranquilamente. Só que até para você trabalhar com esse tipo de ferramenta, você tem que saber o que está fazendo. Porque ele vai chegar e vai te pedir assim, qual sistema que você vai trabalhar? Aí você vai falar o sistema. E como às vezes os sistemas eles são personalizados, né, ele não vai ter uma folga pronta para você. Ele vai ter as folgas padrões. E aí você tem que ver qual folga que se aplica naquilo que você quer fazer. Ok? Então, mesmo que você tenha ajuda de sistemas inteligentes, como nós temos hoje, você tem que ter habilidade, você tem que saber fazer. Bom, agora olha só que interessante esse vidro fixo. Então eu já te mostrei aquele vão fixo central, e agora estou te mostrando esse vidro fixo que segura as basculantes. Olha só a diferença. Olha só que legal. No vidro do meio, eu utilizei um perfilzinho 1 mesmo, deu certo. Nesse caso aqui, eu já estou utilizando um base baguete. Por quê? Se eu dou aquela folga de gaveta, o perfil segura muito pouco no vidro. Nesse caso aqui do meio, eu teria problema, porque ele tem os perfis laterais que está segurando. Nesse caso aqui, ele não tem perfil lateral. Muito pelo contrário, a lateral dele está fazendo uma força imensa, porque ela tem que segurar o vidro de cima e ainda manter essa movimentação da basculante. Então, ele tem que estar mais preso aqui. E aí, o sistema de engavetamento não daria certo. Então eu utilizei o sistema de base baguete, que é o sistema que eu preciso dar menos folga, e por isso eu tenho mais vidro preso na baguete. Então, como eu te mostrei lá no caso, eu usei um cavalão, subtraí aqueles 5, dei 30 mm de folga. Nesse caso aqui, eu só dei 10. Então, neste caso, você viu como muda as folgas? Como eu te falei, aqui, neste caso especificamente, eu precisava ter mais vidro preso dentro do perfil. Além do que, o perfil base baguete ele tem uma resistência maior do que o perfil cavalão, do que o perfil de 1 polegada. Então, olha só, dentro do mesmo sistema, 2 modelos de vidro fixo. Ok? Vamos para o próximo, então? Olha só, o próximo seria a estrutura. Pode ficar tranquilo também que a gente vai falar na aula de projeto sobre estrutura. Mas se você for analisar bem, perceba que existem várias estruturas, tanto verticais como horizontais. O que são exatamente as estruturas? Como eu disse, o alumínio ele não tem resistência para vencer vãos com comprimentos
maiores que 2, 3 metros. Neste caso, tivemos que colocar então travessas verticais para poder dividir o vão e depois travessas horizontais. Para que essa estrutura entre no vão, que ela seja inserida dentro do sistema, é necessário também as folgas. Vamos dar uma olhada quanto que é essa folga? Como você está vendo, não existe uma folga definida. Por quê? Porque a estrutura são várias medidas. Então você tem a estrutura de 1 polegada, de 1,5 polegada, de 2 polegadas, de 3 polegadas, de 4 polegadas, e aí depende de qual é a estrutura que você vai trabalhar. Então, dependendo da estrutura que você vai trabalhar, você subtrai essa medida do sistema. Agora eu estou te mostrando um vão diferente daquilo que nós estamos vendo. A gente falou ali sobre um sistema complexo, mas agora eu vou te mostrar também a folga que foi dada para uma porta pivotante. Olha só. Como você pode ver aqui, então precisou-se de folga em cima e embaixo. Essa folga normalmente se dá 13 milímetros. Se você for olhar na norma, pede 7 milímetros embaixo e 3 milímetros em cima. Gabriel, então por que está pedindo 10 ali? Porque normalmente existe uma certa rampa caída nas salas. E visualmente, de 10 milímetros para 7 milímetros, não tem muita diferença. Então vale mais a pena você dar um pouquinho mais de folga embaixo, porque embaixo, de repente, se você tirar uma folga de 3 milímetros, a porta pode vir a ceder um pouquinho, já começa a arrastar no chão. Uma pedrinha que fica, de repente, na sola do sapato já é deixada ali. Quando a porta pode fechar, ela pode raspar essa pedrinha, por mais baixa que ela seja. Então, eu costumo deixar no mínimo 10 milímetros embaixo. Mas, dependendo da situação, uma vez nós fomos fazer uma escola em Pindamonhangaba e nós tivemos que deixar 30 milímetros embaixo. É verdade, 30 milímetros. Tivemos que refazer o pivô da dobradiça inferior, porque precisava se deixar 30 milímetros. Por que isso? Porque o cara pediu para que a gente instalasse as portas. Ele falou, ó, instala as portas, eu preciso funcionar a escola. Aí ele fez a escola de cimento mesmo e pintou depois daquela escola todo de cimento. Mas ele falou assim, olha, Gabriel, daqui mais ou menos um ano e meio, eu preciso colocar piso. Então, desconte aí pelo menos já uns 15 milímetros. Mas na dúvida, deixa 30 milímetros e depois a gente sobe o piso. Então a gente teve que, além de alongar o pivô, tivemos que calçar todos os pivôs. Então já deixamos eles calçados para que depois, quando ele viesse com o piso, a gente pudesse, ele não precisa nem nos chamar, mas ele só teria que encaixar depois o piso embaixo do pivô, porque o pivô já estava calçado. Pivô não, né? O suporte do pivô, a 1013. É aquilo que eu falei para você, não dá para você decorar uma folga, porque as circunstâncias mudam. O que você tem que saber é o que você precisa para o seu sistema funcionar. É isso que você precisa saber. Decoreba só não adianta. Nesse caso, por exemplo, se eu desse só 10 milímetros, não ia adiantar, porque depois, quando ele entrasse com o piso dele de 15, nenhuma porta ia abrir mais. Ele ou ia perder as portas, ou não ia mais ser possível colocar o piso. Então tem que ter essa flexibilidade e o entendimento do que o sistema precisa realmente para funcionar. Depois, aquelas regras se aplicam também nesse sistema. Por exemplo, você tem ali, nas laterais, vidro e alvenaria. O que nós falamos? 3 milímetros. Vidro, também pode deixar 3 milímetros. Então ali eu aplico 3, 6, 9, mais um de lambuja, 10 milímetros, você dá 10 milímetros de folga normal, ele entra tranquilamente. Em cima nós temos também um vidro fixo, e aí também pode aplicar a regra. Ou você vai colocar com base baguete, que você pode dar de 10 a 15 milímetros de folga, ou se você for colocar no pulo, você dá ali 5 milímetros a mais do que a altura do menor perfil que você está trabalhando. Nas laterais é aquela mesma coisa, você pode dar 6 milímetros para cada lado, 7 milímetros para cada lado, porque você tem um perfil de 25 milímetros de cada lado. Você tem 50 milímetros ali para você tampar essa folga. E aí, uma lista geral das folgas mais comuns, tá? Dá uma olhada aí. Essa é uma lista geral. Estou começando lá. Perfil e vidro, de 5 e o ponto de interrogação. Vidro alvenaria, 2 milímetros e mais um pontinho de interrogação. Vidro, quando é fixo, 2 milímetros somente para entrar o silicone. Vidro, quando é móvel, 3 milímetros. Desde que não vá nenhum elemento vedante ali, de vedação. Vidro móvel, 3 milímetros. Vidro alvenaria, conectado, 3 milímetros, ponto de interrogação. Vidro alvenaria, quando é móvel, né? Mas livre, 3 milímetros.
Alvenaria, vidro móvel, mais o complemento, então, 3 milímetros mais o complemento. Estrutura, depende da vidro, móvel com cadeirinha. Aí já entra aquilo que eu falei. Qual é a espessura da cadeirinha? A folga para o vidro trabalhar tem que ser no mínimo 3 milímetros. E agora você tem que subtrair a cadeirinha e mais a cola. Às vezes, um erro muito comum que eu costumo ver é as pessoas não considerar a cola que vai ser colada. Então, quando você coloca a cadeirinha, normalmente se prende com silicone, se cola com silicone. O silicone também ocupa um espaço. Dependendo do tanto que você aplica de silicone ali dentro para ele poder calafetar, colar, ele vai de 2 a 3 milímetros, dependendo de como você aplica silicone. Então, se a sua folga para funcionar é 3 milímetros, você não desconta essa folga, quando você aplica o silicone, ele começa a ficar apertado. Então, até nisso, você tem que começar a dosar. Por isso que eu falei, você tem que entender o sistema. Quais são os elementos que vão ser utilizados no seu sistema? Lembra que eu falei? Às vezes o silicone ele pode ser usado para estruturar um vão, às vezes só para vedar, ou às vezes só mesmo para colar um item. Né, que é muito comum, somente quando vai fixar alumínio com vidro, normalmente é silicone. Quando não vai fazer nenhum esforço mecânico muito grande ou uma estrutura, aí você usa o silicone comum. Se for algo estrutural, já tem o silicone próprio, que é o estrutural. Mas nesse caso de colar a cadeirinha, pode ser o silicone comum. O que a gente tem que entender é que tudo ocupa espaço. Tudo que ocupa espaço, você tem que dar folga para ele. Ok? Então, aí nós vimos também a folga do vidro fixo com baguete. Depois, logo abaixo, nós temos a folga do vidro fixo engavetado. Olha só como são diferentes as folgas. Depois, lá em cima, nós temos a folga do sistema de correr e a porta pivotante. Vou te mostrar agora uma outra realidade, que são os vidros em ângulo. Eu peguei essa obra como exemplo. Essa obra é uma obra que nós fizemos aqui no Vale do Paraíba e ela tem os dois mundos. Gabriel, mas que dois mundos são esses? Então ela tem junções a 90 graus e junções mais abertas, tipo 135 graus. Como que eu dou essa folga aqui? É isso que eu quero te mostrar agora. Então vamos lá. Olha só, então você percebe que no vão do lado esquerdo, como o pessoal diz, canto vivo, ou seja, 90 graus. Vou mostrar assim para ficar mais fácil, né? Mais ou menos, né? Não tem que tirar 90 graus certinho aqui. 90 graus. Já no lado direito, lá o ângulo foi mais aberto. Olha só. Perceba o seguinte. Vamos falar então de canto a 90 graus. Rapaz, eu apanhei muito para fazer esse... No começo, eu sempre me confundia. Porque quando se trata de 90 graus, perceba que você tem uma realidade aqui, ó. Você tem um vidro que se sobrepõe ao outro. Por exemplo, este vidro aqui é o vidro passante. Por quê? Porque ele passa na frente desse aqui, que seria o colante. Então, o colante porque ele cola assim. Até mesmo quando você vai comprar uma ferragem que é de união assim em canto, você vai ter o lado, quando vai fazer o recorte, você vai ver que tem assim, o nome do recorte com o C, que é o colante, e o nome do recorte com o P, que é o passante. Então você sabe que esse aqui, ó, é o passante e esse é o colante. Olha só com mais detalhes. Acho que não vai ter problema, né? Deu para entender aí. E qual que é a folga que se dá, então, normalmente? Olha só. Então, normalmente, a folga aí que nós estamos vendo também é 2 milímetros. Eu não posso deixar o vidro encostado um com o outro. É aquele mesmo esquema que eu te falei desse aqui, ó, 2 milímetros. Se é assim também 2 milímetros. Ele não pode encostar vidro com vidro. Depois nós temos um outro fato, que é quando um desses vidros é móvel. Isso é muito comum em porta de box. Então, você tem um vidro fixo aqui e você tem um que se movimenta aqui. Também é aquele mesmo esqueminha da porta. Quanto que eu tenho que dar de folga quando é vidro com vidro fixo? 2 milímetros. Quanto que eu tenho que dar de folga quando é vidro com vidro móvel? 3 milímetros. É a mesma regra, se aplica do mesmo jeito. Então aqui, quando uma das peças é móvel, logicamente que tem que ser a colante, né? Que senão a passante não vai abrir. Então ela tem 3 milímetros de folga. Ok? 3 milímetros de folga. 3 milímetros de folga. Depois, tem aquele outro caso
quando o cliente ou você mesmo quer colocar uma cadeirinha, né? Quer colocar uma cadeirinha para poder vedar aqui o encontro do vidro. Como que você faz? A mesma regrinha da cadeirinha. Quanto tem que deixar de folga? 3 milímetros, beleza, mas quanto que tem a parede da cadeirinha? Olha para você ver o desenho. Então, existe uma parede ali, existe um elemento ali que é a perninha da cadeirinha. Quanto que tem esse elemento? Quanto que esse elemento vai me consumir de espaço? O que ele vai consumir, eu tenho que subtrair na minha folga. Então aqui eu coloquei, por exemplo, 5 milímetros. Geralmente as paredezinhas ali pode ter 2 milímetros, 3 milímetros. Então eu já entendi que é 2 milímetros, mais um milímetro de cada lado deu 5 milímetros. Mas depende muito da espessura, depende da espessura do vão ali onde vai se encaixar do vidro, depende também da espessura da parede da cadeirinha. Tá? Uma dica que eu te dou, uma dica quente. Existem alguns catálogos que eles têm os perfis desenhados exatamente em escala real. Por exemplo, vou te mostrar aqui um. Esse, por exemplo, é um catálogo que eu particularmente gosto de usar, é um catálogo da Asa Alumínio. Ele é super completão, tem vários alumínios aqui que nós usamos todos os dias. Por exemplo, o cadeirinha que eu estou te falando, ele pode ser esse aqui, que é o perfil cadeirinha, tá vendo? Esse aqui. Ele pode ser esse aqui, ó. Ou ele pode ser esse aqui, que é bem mais grosso, ó. Olha para você ver a espessura desse aqui e a espessura desse aqui, por exemplo. Então depende muito do perfil que você vai utilizar. Mas qual que é a vantagem de você pegar um catálogo desse aqui? Esse catálogo é proporcional ao tamanho real do perfil. Então o perfil ele tem exatamente esse tamanho aqui. É como se você tivesse pegado o perfil e carimbado aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você não vai saber exatamente qual que é a espessura do perfil que você quer utilizar. E às vezes você não vai ter uma amostra real desse perfil para você poder medir. O que você faz? Você pega uma régua, se possível até mesmo um escalímetro, e, que a gente vai falar também nas ferramentas de medição, e você tira a medida das paredes aqui, porque às vezes ele tem a medida, tá vendo? Ó, ele não tem a medida da parede, não está marcando aqui, mas é isso aqui a parede. É só você pegar um escalímetro e medir. Então, quando você for fazer o seu projeto, você vem com o escalímetro, mede aqui a parede, e aí tá tudo tranquilo, você já sabe quanto que tem a espessura do perfil que você vai utilizar. Então, regra número 1, sempre tem um catálogo desse aqui, para que você possa ter os perfis em tamanho real. Muitas vezes, quantas não foram as vezes que eu tinha pensado no perfil para me colocar num determinado projeto, depois na hora que eu ia analisar que no catálogo não dava certo. Eu já estava disposto a fazer o projeto, falei, vou ver se está certo. Então, muitas vezes, eu demorava horas de buscar em cima do catálogo desse, remontando, né, vendo aqui, medindo certinho, rabiscando isso aqui, para ver se realmente iria funcionar o projeto. Então, é muito importante, isso aqui é uma ferramenta muito valiosa. Né? Você pode estar ligando para essa empresa, para a Asa Alumínio, ou qualquer outra empresa que forneça um catálogo desse, e pedindo esse catálogo. É muito importante. Eu gosto de trabalhar com isso aqui porque ele tem praticamente todos os perfis, de todas as linhas, inclusive de serralheria. Então é muito bom você trabalhar, mas dependendo, como se for o caso, por exemplo, envidraçamento do sacado ele já não tem. Aí você pede para o seu fornecedor que vende perfil, se ele tiver um catálogo mais peça, sim, um catálogo que seja real à escala do perfil verdadeiro. Isso é super importante. É tudo de bom para você fazer o projeto. Você não tem como errar. Então, você vai ter mais chance de sucesso. Ok? Então, voltando aqui a esse... Você entendeu o que eu te falei? Então, para você calcular a cadeirinha aqui, a forma que você vai dar na cadeirinha, você tem que saber qual que é a espessura da sua cadeirinha. Isso é o básico. Só que, se você pegar, por exemplo, do seu lado direito da tela, você vai ver que tem uma abertura um pouquinho maior. Nesse caso, olha só, aqui, teoricamente, nós temos 90 graus, certo? Deixa eu me posicionar melhor, você pode segurar aqui. 90 graus. Então, você tem um perfil, um vidro passante, então você tem um vidro passante e um vidro colante. Como você está vendo a obra do lado, o vão do lado, ele foi abrindo, ó. Ele foi abrindo aqui. Okay? Então, assim, 90 graus. Até 120 graus dá para você fazer um passante, um colante assim. Passou disso, você tem que fazer vidro a vidro. Aí você remonta um por cima do outro e depois calafeta. No caso,
esse vãozinho vai ficar na frente e você fecha com silicone. Entendeu? Então, muitas vezes tem que tomar cuidado com isso. E outro detalhe, nem sempre o ângulo que você precisa existe a ferragem. Às vezes, vamos supor, 90 graus, 135 graus tem ferragem. Ok. Dependendo do ângulo que você tem aqui, você já não tem uma ferragem de emenda. Você não tem uma ferragem de conexão. Aí você tem duas alternativas. Ou você não põe ferragem, dá um outro jeito, igual a gente fez aqui, não usamos ferragem, ou você manda fazer a ferragem. Só que eu já vou te adiantar. Fazer ferragem não é algo muito viável. Tem que estar ganhando muito para você mandar fazer uma ferragem. Por quê? Porque fica caro, demora, tem que mandar o desenho, e vamos supor, você tem que manjar de ângulo. Você tem que dominar mesmo o ângulo, porque o cara vai te pedir o ângulo certinho do vidro, para ele poder fazer uma ferragem. Porque se você pede lá um ângulo de 135 graus, o negócio vem com 140, já não bate, já não prende direito. Então, muito cuidado quando for fazer com ângulo. Mas a ideia é essa. Até 120 graus dá para se fazer passante e colante. Passou disso, você joga o vidro para frente e deixa vidro a vidro. Aí já não é mais nem passante nem colante. Aí já vai ser vidro a vidro mesmo e você calafeta depois a diferença no silicone. Existem dois detalhes. Essa lapidação é a meia cana. Tá vendo? Ela é boleada. Pelo menos era para estar, né? Essa lapidação já é uma lapidação reta. Percebe? Olha só a diferença. Então você vê que essa é a boleada e essa é a lapidação reta. Quando você vai utilizar, se for possível, tá? Nem sempre a sua beneficiadora te oferece esse jogo de cintura. Quando você vai fazer vidro a vidro, por exemplo, colagem de um aquário, você vai colar um aquário. Qual que é o ideal? Lapidação reta. Essa é a lapidação reta. Porque daí o vidro vai ter mais área de pega, certo? Ó, ele vai conseguir pegar mais o vidro. Você vai ter uma colagem UV, lapidação reta. Quando você vai fazer um sistema assim de quina, que não seja 90 graus, que seja mais aberto, ou às vezes até mesmo mais fechado, você faz o meia cana. Por quê? Porque ele tem mais flexibilidade na regulagem. Então ele vai te dar uma angulação melhor, vai ficar melhor para você até vedar depois. Ok? Então, ó, quando for vidro a vidro 90 graus, lapidação reta. Ele dá mais área de encosto. Quando é um ângulo mais aberto, meia cana. Então, todos esses detalhezinhos é importante você ir pegando no meio do caminho. Só para a gente terminar, então, esse meia cana, quando é um ângulo mais aberto, é aquele mesmo esquema do vidro a vidro. Quanto que a gente deixa de folga no vidro a vidro? 2 milímetros. É a mesma coisa. A tendência é que na ponta eles peguem mais do que na frente, porque eles vão estar, vamos supor, se for mais aberto, ele vai pegar mais aqui na frente, vai ficar mais aberto. Então, a parte de encontro, onde está a parte mais próxima deles se encontrarem, é 2 milímetros. Obviamente, na frente você vai ter um vão maior, e você tem que calafetar. Vai dar o quê? Uns 6 milímetros de vão para você calafetar na frente. Porque, né, por causa da boleação, ó. Isso vai dar para você ver? Então, aqui você vai deixar 2 milímetros, automaticamente embaixo ele vai estar mais aberto. Porque ele vai estar fazendo esse desenho aqui, ó. Certo? Em cima 2 milímetros, embaixo mais aberto. Ele vai estar fazendo um desenho triangular. Ok? Então, falei para você agora sobre as folgas. Essas são as folgas padrão. É lógico que você precisa de mais dados para você conseguir projetar um vão, por exemplo, de correr. Tem mais dados para eu te passar. Continuando ainda nessas ideias de folga, eu quero falar algo para você que a folga é quando você subtrai uma determinada medida para que você consiga introduzir algum elemento, ou seja, um espaço, ou seja, um perfil, alguma coisa. Mas existe um outro tipo também que não se trata de subtrair, e sim de acrescentar, que são os transpasses. O que é transpasse? Então vamos lá. Folga é isso aqui, esse espaço que você tem entre um elemento e o outro. Transpasse é isso aqui. Como o nome já diz, existem os transpasses. Aonde eu utilizo o transpasse? Vou te mostrar. Olha só, por exemplo, nessa imagem você percebe que as folhas de porta estão fora do vão.
Nesse caso, se elas estivessem dentro do vão, elas estariam limitadas a um espaço, né? E elas fariam isso aqui, ó, ou iriam para cá, ou iriam para cá, porque elas têm um espaço limitado para ir. Naquele caso, elas estão fora do vão, então elas podem fazer isso aqui e deixar o vão todo livre, né? 90% do vão livre. Só que para isso, o vão, ou o seu sistema, ele tem que estar fora do vão. E aí entra o transpasse. Por quê? Porque agora não vai se dar folga, e sim vai ter que aumentar o vão, porque você tem uma parede e esse seu vidro tem que transpassar a parede para poder fazer a vedação. Então é aí que se usa os transpasses. Nesse caso, nesse desenho especial, foi-se usado 4 transpasses. 2 nas laterais, um transpasse em cima, porque na verdade, quando você vai colocar o vidro dentro do vão, você tem que dar uma folga. Nesse caso, o vidro ficou fora do vão, ele está passando do vão. Então, em cima teve um acréscimo e embaixo também teve um acréscimo. Ele passou do chão, ele ficou maior do que o limite do piso. Então, é para isso que serve o transpasso. Outra realidade. Olha só. Então você está vendo aí que é ele mostrando onde estão os transpasses. Olha só, aqui eu estou explicando melhor. Se você vai colocar o sistema dentro do vão, dentro daquele espaço, vamos supor, você tem uma porta de 2 metros de altura por 2 metros de largura. 2.000 por 2.000. Então você vai colocar o vão ali dentro, vamos supor, você vai, lembra aquela regrinha? Vamos supor que você vai tirar 25, né, da porta, então você vai ter 1.975 na porta, e você vai tirar, vamos supor, 70 no fixo. Então você vai ter 1.930, ok? No fixo. Só que já no segundo vão, eu quero colocar ela por fora, porque eu não quero ficar limitado só um para cá, um para cá. Eu quero abrir as duas. Quero deixar o meu vão o máximo de abertura possível. Ele vai ter que sair por fora. Então o que vai ser? Aí eu já vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que medir o vão, acrescentar a altura do trilho. Então vamos lá. Quanto tem o vão? 2 metros. O que eu tenho que fazer? Meço o vão, acrescento a altura do trilho que eu vou utilizar. Ó, nesse caso aqui é 62. Então eu já não vou ter mais 2 metros de vão. Eu vou ter 2 metros e 6,2. 2.062 milímetros. Aí depois que eu acrescentei esse trilho, aí eu dou desconto. Aí eu dou aqueles 25 milímetros lá da porta. Então você vai perceber que a porta, na primeira ideia ali, na primeira realidade, ela iria ficar menor do que o vão. Então o vão tem 2 metros, a porta ficaria com 1.975. Então nesse caso aqui, no segundo caso, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar então a altura do vão, 2 metros, 2.000 milímetros, acrescentar 620, que é a medida que está aí no catálogo aí, desse trilho que eu quero usar, ok? 62, né? 620 não, 62 milímetros, então eu vou ter 2.062 milímetros, tá? E vou subtrair os 25 milímetros. Então eu vou ter 2.037, olha só, eu vou ter 37 milímetros a mais do que o vão. Sendo que se eu fosse colocar por dentro, eu teria 25 milímetros a menos que o vão. Então tudo isso aí são detalhes. E ó, a gente costuma errar muito nisso porque você acaba se confundindo na hora de dar as folgas. Então o que eu faço? Porque quando eu aprendi, o cara falava assim, Gabriel, se for vão embutido, você acrescenta X. Eu parei de fazer isso. Então o que eu fazia? Eu pegava o vão, acrescentava o que eu ia utilizar e depois eu continuava dando a folga padrão. Daí você não erra. Você não pode esquecer de acrescentar. Isso dá muito erro. Principalmente quando as medidas vêm do vidraceiro. Como eu falei, quando eu trabalhei na beneficiadora, acontecia muito isso. O cara mandava o vão, e eu esqueci que era embutido, cara. Rapaz, ou então o cara colocava assim, ó, embutido. Só que o cara já tinha acrescentado os trilhos. Aí eu dava a folga, então você fala, meu, escreve certinho, o que você vai fazer? Você já acrescentou o trilho, você não acrescentou? Isso dá muito problema mesmo. Então você tem que saber como que você faz. Se você coloca, se você já acrescenta essas medidas, você não precisa falar para ninguém que é embutido, porque o cara já vai dar a folga padrão. Aqui você coloca a folga padrão. Pronto. Mas o ideal é você dar as folgas nos seus projetos. Não tem coisa pior do que você medir e passar para outro projetar. Porque o seu olhar é o seu olhar. Eu vou falar bastante sobre isso na aula de medição. A aula de medição é uma das aulas mais especiais que nós temos nesse curso.
porque é aula-chave. Sem uma boa medição, você não consegue fazer um bom projeto. Sem um bom projeto, você não tem como fazer uma boa instalação. Sem uma boa instalação, você não termina a obra, não recebe o dinheiro, vai tudo para água abaixo. Então, é um sistema, são várias engrenagens, mas a medição, o olhar do medidor tem que ser muito minucioso. E eu quero te mostrar o que eu aprendi em 20 anos, que igual eu falei, eu apanhei muito para mim estar podendo passar isso para você agora. Já na terceira opção, olha só, a segunda opção que era? Era um trilho, mais o trilho superior, repare bem no desenho, o trilho superior ele ia passar para cima do vão, ele ia ser passante. Mas o inferior não, o inferior ele está na base do piso, ok? Olha agora a terceira opção. Perceba que eu coloquei até umas cotas em azul, ou seja, já no terceiro vão é diferente. O cara ele quer o quê? Ele quer esse exemplo aqui que nós vimos, ó. Vendo? Ele quer o trilho passando no vão, porque eu preciso que ele passe por trás da alvenaria, e ele quer também que o trilho seja embutido, ou seja, para que ninguém tropece ali no trilho. Então o que vai ser? Você vai ter que pegar o vão 2.000 milímetros, acrescentar mais 62 milímetros, que é a altura desse trilho, e mais 26 milímetros. Olha só, então você tem 2.000 mais 62 mais 26 milímetros. Então o seu vão agora já não é mais 2.000 metros, já não é mais 2.000 milímetros, ou 2 metros. Então agora o seu vão é 2.088 milímetros. Olha só, então o seu vão ficou 88 milímetros maior do que realmente ele é. E depois que você encontrou então esse vão de 2.088, aí você dá as folgas padrão. Aí você tira 25 milímetros na porta, se caso você for usar aquele trilho que eu te falei, e 70 no vidro fixo. Compreendeu? Isso é muito importante você saber. O que você vai ter que acrescentar, o que você vai ter que tirar. Por exemplo, no caso das larguras. Então, tem aqui as portas, né? Elas vão se encontrar aqui no meio e vão correr. Eu falei que lá no canto da parede, eu tenho esse transpasse aqui, entre a alvenaria e o vidro. Quanto que eu tenho que acrescentar aqui? Normalmente o pessoal acrescenta 5 centímetros. Tá? Quando é sistema de para-água, 5 centímetros normalmente é o suficiente. Então eu falei para você que eu tenho 2.000 milímetros de largura, certo? Certo. O que eu tenho que fazer? Acrescentar então os 50 milímetros. Botei depois uma folguinha na cadeirinha, mas é insignificante, porque eu vou ter um vão livre ali, não tem problema. Então eu tenho 2.000 milímetros mais 50 milímetros mais 50 milímetros. Então quanto eu tenho? 2.100 milímetros. Eu divido no meio, então vai ficar 1.050 para cá, 1.050 para lá. Os meus vidros ficarão 10 centímetros maior do que o vão. Então ele nunca vai entrar dentro do vão, ele vai ficar por fora do vão. Se ele fosse dentro do vão, a folga seria outra. Ok? É isso aí? Vamos para o próximo. Uma outra situação que nós utilizamos muito, o transpasse, chama-se ventilação permanente. Em alguns lugares aqui da minha região a gente chama de ventilação forçada. Por quê? Porque é um sistema onde você coloca um vidro, é assim, né? A chuva vem daqui, ó. A chuva vem aqui. Então você coloca esse vidro na frente, tá? A chuva vem aqui, bate nesse vidro da frente e não entra. Mas em compensação, o ar ele consegue penetrar. Então você deixa um espaçamento. Alguns deixam assim, outros deixam assim, inclinado. O importante que é que esse vão sempre vai estar ventilando, sempre vai estar trocando ar, certo? Sempre trocando ar. Isso acontece muito em, por exemplo, galpões. Galpões onde a ventilação precisa ser permanente, onde não tem ninguém para ficar abrindo toda hora a janela. Então, é uma ventilação que você também não tem como fechar. Se caso você precisar, sei lá, fechar por causa de... Não sei porquê, né? Eu nunca vi ninguém querer fechar. Mas se caso você quiser fechar, não quero que entre bicho, aí você tem que colocar um dispositivo para não entrar bicho, que tem também um sistema de tela que dá para se adaptar. Mas não quero que entre bicho, Gabriel. Aí coloca uma tela, mas ele não fecha mais. Ele fica permanente. E por isso, ele não pode ficar assim. Ó. Se ele ficar assim, vai entrar água. Né? Se ficar encostado, vai entrar água. Ele tem que ficar transpassando. É uma situação também muito comum de se utilizar o transpasse. A mesma coisa. Vamos supor, se esse vão tiver 50 centímetros de altura, se ele fosse um vidro fixo, você teria que dar 25 milímetros de folga, certo? Se ele fosse um vão fixo, para ele poder entrar no vão. Então ele ficaria
25 milímetros menor do que o vão. Como é uma ventilação permanente, ele vai ficar 50 milímetros maior do que o vão. Ele vai ficar assim. Tem esse transpasse aqui. Então, tem momentos que você tem que subtrair do vidro, tem momentos que você tem que acrescentar no vidro. O detalhe é que em muitos projetos, no mesmo vidro, hora você tem que aumentar, hora você tem que subtrair. Então você tem que estar sempre atento nisso. Um dia um cara que era dono de uma empresa, ele estava reclamando do funcionário dele que era projetista, falou, Gabriel, o cara demora muito para fazer o projeto. Eu falei, meu cara, mas você já fez um projeto? Porque às vezes as pessoas acham que fazer um projeto é muito fácil. E não é. Todos os detalhes têm que ser observados. Todos. Senão, por causa de um detalhe que você não observa, que você observa mal, que você não presta atenção, você perde toda uma obra, aquilo que eu te falei. Depois é todo o processo de novo. Aí o cara vai instalar e tá errado. Aí tem que voltar de novo, você tem que ver onde que errou, por que que errou, fazer um novo projeto, mandar de novo para a beneficiadora vai te dar aquela canseira de novo, né? O prazo normal da beneficiadora, e aí com todo aquele risco de quebra, de medição errada, de blá, volta. Então assim, um erro de projeto de medição, eu sei porque eu já paguei muito caro por isso. Então assim, não é só o custo do vidro que você errou, envolve muito mais coisa do que isso, muito mais. Todo o transtorno, o tempo, o retrabalho, vai e volta, fora o valor do vidro que você tem que pagar de novo. Ok? Então, se liga aí. Então esse aí foi o ventilação permanente. Bom, é o seguinte, nossa aula está ficando cada vez melhor. Como você viu lá no começo, eu te mostrei vários materiais, te mostrei vários vidros, mas agora eu quero te mostrar, como eu te falei, como que as coisas acontecem. Na próxima aula, eu irei falar para você sobre ferragens. E ferragens, honestamente, é um tema muito interessante. Porque nós estamos passando por uma fase de transição no nosso mercado, onde por muito tempo ficamos estagnados na questão ferragem e hoje já não. Só que essa estagnação acabou nos causando um jeito de pensar retrógrado, um jeito de pensar conservacionista. E hoje está mudando. Então eu quero te abrir os olhos para as novidades do mercado, o que está acontecendo em termos de ferragem. Vamos falar muito sobre ferragem, sobre os componentes, sobre silicone, sobre borracha, sobre felpa, escovinha ou fita vedadora, como se chama, né? Um termo mais técnico. Fita vedadora, aqui nós chamamos de escovinha. Em alguns lugares se chama de felpa. Mas é o mesmo material, só não sei como é que chama na sua cidade. De repente na sua cidade chama de outro jeito. Então, a aula fica por aqui, tá? Quero só dizer que é o seguinte, ainda não conseguimos escolher o ganhador do curso. Não conseguimos, honestamente. Como a gente não definiu uma categoria, falamos que teria que ser uma arte que você consideraria arte, está difícil decidir. Porque tem obras pequenas com muitos detalhes, obras grandes com muitos detalhes. E assim, tem trabalhos que custam 50 reais, não, que custam 300 reais. Tem trabalhos que custam 30 mil. Mas se você pegar bem os detalhes daquele que custa mais barato, às vezes é muito mais detalhado do que o que custa mais caro. Então está tendo uma certa cautela para poder decidir. Estou muito feliz com as fotos que vocês me mandaram. Fiquei muito feliz com a foto de um amigo nosso. Ele tinha acabado a obra dele na sexta-feira passada. Ele terminou a obra dele e nos mandou a foto. Falou, Gabriel, a minha obra é comum, era uma porta de correr, uma fixa, uma de correr, mas ele falou, cara, foi a primeira porta que eu instalei sozinho. Então, lógico que a foto dele não vai ganhar como a mais genial de todas, mas para nós tem um peso muito grande porque foi a primeira que ele fez. E isso tem que ser comemorado. Então, viva aos iniciantes que estão começando certo, que estão tendo base para começar a fazer aquilo que é certo. Isso engrandece o nosso mercado. Ok? Ó, não percam a aula de amanhã, que está quentíssima. Inclusive, tem uma dica quente para te passar amanhã. O nome justamente é esse. Dica quente. Ok? Meu nome é Gabriel Batista. Eu faço parte do setor mineiro e para nós o importante é você saber.